Olá, bem-vindos ao canal Leão de Judá. Os sinais de alerta para o fim dos tempos estão se tornando cada vez mais evidentes, como predizidos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 3. O Espírito Santo expressamente adverte que, nos últimos dias, muitos se desviarão da fé, sendo enganados por ensinamentos demoníacos e sedutores. Suas consciências serão cauterizadas, incapazes de discernir o que é o certo, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos certos, que Deus criou para serem desfrutados com gratidão pelos fiéis. Nunca antes da história temos testemunhado um declínio moral tão acentuado. O que é bom agora é considerado mal, e o que é mal é aplaudido como bom. Sociedades estão celebrando práticas que antes eram repudiadas, e o mal está sendo exaltado enquanto os justos são desprezados. As leis de Deus são desconsideradas em nome do progresso, e a impiedade se tornou endêmica. Blasfêmias contra o Espírito Santo se tornaram comuns, e a justiça está sendo expulsa das nações, outrora consideradas exemplares em piedade. A impiedade nunca cessou ao longo da história, mas agora está se proliferando a um ritmo sem precedentes. Este é um sinal claro de que o fim está próximo, e os crentes devem permanecer vigilantes. Como Paulo advertiu a Timóteo, nos últimos dias, muitos se desviarão da fé, sucumbindo a ensinamentos mentirosos e demoníacos. A hipocrisia dos ensinamentos alcançará níveis alarmantes, e as pessoas terão suas consciências cauterizadas, incapazes de discernir o bem do mal. A sociedade está perdendo sua consciência moral, e é por isso que vemos leis sendo promulgadas em contradição direta com os mandamentos de Deus. A mudança cultural está glorificando a transgressão, e as nações estão se deleitando em promulgar leis que vão contra a moralidade de seus cidadãos. Devemos aprender com a história, pois estamos nos tornando piores do que as gerações anteriores. Se Deus não intervir, nossa geração enfrentará um destino semelhante ao de Sodoma e Gomorra. Satanás parece estar exercendo seu poder até mesmo nos corredores do governo. As casas e homens ímpios estão agora liderando grandes nações e escritórios. E não é de se surpreender que a igreja esteja sofrendo as consequências dessas políticas. A Bíblia nos diz que quando os justos estão no poder, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo chora. Há inúmeras perguntas que esta geração não conseguirá responder, mas os crentes não devem se desesperar, pois sabemos que estes são os sinais do fim dos tempos. Estamos testemunhando uma decadência espiritual que ecoa os períodos mais sombrios da história bíblica, mas com uma velocidade e amplitude sem precedentes. Os dias de Noé, Sodoma e Gomorra e Babilônia encontram em paralelo em nossa era, não pela destruição física, mas pelo rápido colapso moral. A proliferação da tecnologia e da conectividade global acelerou a disseminação de ideologias e comportamentos ímpios, tornando o pecado mais acessível e aceitável do que nunca. Enfrentamos um dilúvio de pecado, não de água, e um fogo de aprovação social do que é flagramente errado. A aceitação generalizada do pecado indica uma profunda malícia espiritual, sugerindo que estamos vivendo em tempos piores do que os de Noé
Sodoma e Gomorra e Babilônia. Os sinais de alerta para o fim dos tempos, previstos pelos profetas e apóstolos, estão se manifestando com clareza e frequência crescentes, tornando cada vez mais difícil ignorá-los. O apelo ao arrependimento e ao despertar espiritual nunca foi tão urgente, pois todos os sinais ao nosso redor destacam a proximidade do fim. Além disso, com a identificação dos limites morais, muitos lutam para discernir o certo do errado, alimentando uma confusão espiritual sem precedentes. O conceito de verdade absoluta, outrora a base das normas sociais e da ética pessoal, agora é questionado e frequentemente rejeitado abertamente. A escalada do pecado em nossa geração desafia diretamente as leis divinas que uma vez guiaram civilizações inteiras. Vivemos numa época em que pessoas desprovidas das verdades que antes forneciam orientação moral se afastam cada vez mais da justiça. Essa deriva moral e espiritual indica que o fim está mais próximo do que nunca. As profecias bíblicas se cumprem com uma precisão surpreendente, conforme testemunhamos a rápida propagação da impiedade, a erosão dos princípios morais fundamentais e a ampla indiferença. As verdades espirituais não são apenas sinais de alerta, elas são chamados claros para os fiéis se prepararem para o desfecho da história, conforme profetizado, que está sobre nós. A urgência de prestar atenção a esses sinais e viver de acordo com o nosso chamado nunca foi tão grande. À medida que testemunhamos o desenrolar dos eventos que indicam a proximidade do fim dos tempos. Os períodos dos últimos dias, como descrito em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, são evidentes em nossa geração. Infelizmente, alguns crentes também estão sendo arrastados por esta corrente maligna nos últimos dias. O retorno de Cristo está próximo e a igreja deve se manter alerta. Não devemos comprometer nossa fé com o mundo. Embora vivamos nele, não devemos ser moldados por seus valores. É crucial distinguir entre crentes e não crentes em nossas atitudes, comportamentos e estilos de vida. A igreja não deve adotar as tendências mundanas, pois isso compromete nossa identidade cristã. A confusão moral e espiritual é evidente, mas devemos permanecer firmes nas verdades da palavra de Deus. Os sinais de alerta dos últimos tempos estão se manifestando claramente em nossa geração. É hora de arrependimento e renovação espiritual. O livro de Pedro descreve vividamente os eventos dos últimos dias e devemos prestar atenção a esses sinais. Os escarnecedores dos últimos dias estão entre nós, andando segundo suas próprias concupiscências, e é nosso dever não esquecer as promessas de Deus. A moralidade está sendo comprometida e políticas ímpias estão sendo promulgadas em desafio à palavra de Deus. Os sinais do fim dos tempos, como profetizado nas Escrituras, estão se cumprindo em nosso tempo. Como crentes, não podemos negar essas realidades. Portanto, devemos permanecer vigilantes e viver de maneira que agrade a Deus, mesmo em meio aos crescentes sinais do fim. Se você ficou até aqui, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar um like e um comentário sobre o que Deus tem tocado o seu coração. Dicas, sugestões serão sempre bem-vindas. Obrigado e até os próximos vídeos.